Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez e bem-vindas. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade às nossas reflexões sobre o trabalho de tutoria na educação à distância. E agora a gente vai falar de um tema muito importante e também muito controverso, que é a avaliação. Nós vamos falar mais especificamente, é claro, do papel do tutor no processo de avaliação. Então, a primeira coisa a deixar claro é que a avaliação constitui um tremendo desafio para qualquer modalidade de educação. Isso porque, como a gente já tratou no vídeo anterior, muitos agentes envolvidos no trabalho educativo, professores, coordenadores, eles têm muita resistência às novidades, aos avanços e às inovações, tanto inovações tecnológicas, mas também inovações pedagógicas. Grande parte de nós ainda está presa naquela concepção de avaliação como simplesmente uma prova, sem consulta, um teste, uma nota. Pronto. Quem tirar nota boa é um bom aluno, quem tirar nota ruim é um péssimo aluno, está reprovado. Parece simples, né? Mas hoje a gente já sabe que não é bem assim e que esse tipo de avaliação, apesar de muito simples, muito prática, ela pouco ou nada diz sobre a verdadeira aprendizagem do aluno e mais, pouco ou nada diz sobre o trabalho do tutor, do professor, de toda a equipe envolvida no processo pedagógico e da instituição de ensino como um todo. Então, vamos combinar duas coisas. Primeiro, que a avaliação não é e nem pode ser só prova. E segundo, o processo de avaliação não é para avaliar apenas a aprendizagem do aluno, ele precisa ser mais amplo e avaliar a instituição como um todo. Na nossa apostila, tem uma tabela que está nas páginas 20 e 21 e que mostra diferentes tipos de abordagens de avaliação. Essas abordagens vão desde a chamada avaliação tradicional, que é exatamente essa questão da prova, cujo objetivo é simplesmente verificar uma exatidão de reprodução do conteúdo repassado numa dinâmica que vai valorizar simplesmente a memorização e a repetição das palavras e dos conceitos. E esse tipo de avaliação, inclusive, ele tem como principais características classificar os alunos do melhor para o pior através de um sistema de pontos. Essa avaliação ela é autoritária, ela provoca medo no aluno porque ela é punitiva e ela valoriza muito mais aquilo que o estudante não sabe do que aquilo que o estudante aprendeu. Portanto, é uma avaliação repressora, controladora e excludente. A tabela também aborda as avaliações renovada progressista, a renovada não diretiva, a tecnicista, a avaliação libertadora, a avaliação libertária e a última, que é a avaliação crítico-social dos conteúdos. Avaliação crítico-social dos conteúdos, que é exatamente a abordagem que nós incentivamos que seja praticada nos cursos de EAD do IFSU de Minas. Isso porque essa avaliação, ela constitui um processo avaliativo contínuo que não tem caráter punitivo, que valoriza tanto a participação individual quanto em grupo do estudante e promove também a autoavaliação e a avaliação grupal. E ela, ao mesmo tempo, ela consegue diagnosticar as falhas, mas ela também valoriza o desempenho do aluno e também trabalha com outros instrumentos avaliativos que não sejam simplesmente a prova tradicional. Vou dar um exemplo. Veja o caso dos nossos cursos do Pró-Funcionário. Quem tiver interesse pode consultar o projeto pedagógico de curso do Pró-Funcionário no site do IFSU de Minas, acessando lá a resolução 66. No Pró-Funcionário, que são cursos técnicos à distância, a gente não trabalha com prova. A avaliação é feita através de atividades práticas de debates e seminários, também de construção de textos acadêmicos e pela escrita de um memorial ao final de cada disciplina, onde o aluno relata com suas próprias palavras as suas vivências, as suas experiências, as suas dúvidas, as observações e também as experimentações realizadas e tudo isso, lógico, relacionado com os saberes e com os problemas enfrentados por esse aluno, mas à luz daquelas teorias estudadas e também do conhecimento construído no decorrer da disciplina. Esse memorial, ele documenta a trajetória do cursista a partir das reflexões do próprio cursista. Portanto, ele é um texto que permite ao cursista fazer uma autoavaliação de todo o processo de aprendizagem, tanto a teoria quanto a prática, porque no Pró-Funcionário nós temos também a prática profissional supervisionada.
E por que eu estou falando tudo isso a respeito do pró-funcionário, desse tipo de avaliação? É exatamente para traçar um paralelo entre o tipo de avaliação que é tradicionalmente praticado na educação presencial e o tipo de avaliação da educação à distância, que precisa ser completamente diferente, tendo em vista que a educação à distância necessita que o aluno tenha autonomia no processo de construção de aprendizagem. Ou seja, aquilo que a gente já vem falando aqui desde o início do curso, é o próprio aluno que constrói o seu conhecimento. Então, quais são as modalidades de avaliação que nós precisamos praticar com o objetivo de verificar o desempenho dos estudantes? Nós temos que praticar, no início do curso, uma avaliação diagnóstica para conhecer os pontos fortes e os pontos fracos da turma. E olha, se o seu curso começou sem uma avaliação diagnóstica, com certeza ele já começou errado. Então é preciso verificar essa situação e, caso não tenha acontecido essa avaliação, alertar o professor ou o coordenador do curso, ok? A segunda modalidade de avaliação é a avaliação formativa e ela é feita durante o curso. Nessa modalidade você consegue visualizar como é que está sendo o aprendizado. Se os estudantes estão entendendo a proposta do curso, se os objetivos pedagógicos estão sendo atingidos e caso isso não esteja acontecendo, né, se a proposta não está sendo atingida, já tem a possibilidade de reformular a didática do curso no decorrer do curso, de fazer mudanças, né, ou então traçar outras estratégias pedagógicas para resolver essa situação, dos alunos não estarem compreendendo. Então, está vendo como é que é importante não deixar para fazer a avaliação só no final da disciplina ou só no final do curso? Essa avaliação formativa, que é feita durante o curso, ela é feita através dos fóruns, dos chats, das atividades que o cursista vai postando na plataforma, e elas têm um potencial muito grande de avaliar a proposta do curso como um todo. E caso seja verificado que essa proposta está equivocada, dá tempo de consertar. Bacana, né? Então, por fim, nós temos a terceira modalidade de avaliação, que é chamada avaliação somativa. Aí sim é uma avaliação com atribuição de nota, para que o professor possa verificar se o estudante atingiu os objetivos propostos da disciplina. Agora, presta atenção, essa avaliação com nota, prova e tal, ela só vai ser eficaz se desde o começo da disciplina tanto o professor quanto o tutor conseguirem deixar bem claro para o aluno quais são esses objetivos de aprendizagem. E se essa prova for absolutamente coesa com esses objetivos, ok? Senão também não vai adiantar nada, vai cair naquela avaliação severa, punitiva e tudo mais. Bom, pessoal, lá na apostila, a partir da página 22, tem uma série de ferramentas de avaliação que são típicas da educação à distância e que devem ser usadas, como os fóruns e os chats que a gente acabou de falar, o diário, o blog e a wiki, e também a biblioteca, os textos, enfim. Lá na apostila, essas ferramentas estão detalhadas e explicadas com os seus critérios e objetivos. Então, vale a pena a leitura para conhecer esses recursos e essas ferramentas, ok? Agora eu quero falar sobre alguns aspectos para os quais o tutor deve estar atento quando for corrigir uma atividade ou quando for aplicar uma prova ou mediar um fórum. Esses aspectos, eles devem ser observados porque eles dizem muito sobre o sucesso ou fracasso da aprendizagem de cada estudante. Então, toda vez que você for verificar qualquer coisa produzida pelo seu aluno, tente primeiro identificar o seguinte: se ele tem facilidade para fazer conexões e relações entre os temas abordados, entre os autores propostos e entre as diferentes áreas do conhecimento que aquela disciplina está impondo ali naquele momento. Isso é importante. Outra coisa importante para ser verificada é se o aluno tem o domínio da terminologia específica da disciplina. Sabe aqueles termos técnicos que cada disciplina tem o seu? Então, será que ele domina esses termos? E mais, os conceitos de cada termo, ou seja, o que significa cada termo, será que ele sabe? Isso precisa ser verificado. Você pode verificar também, e é importante, como é que o aluno justifica, de maneira escrita, né, as coisas que ele afirma ou as coisas que ele nega. E também é importante prestar atenção se o aluno possui capacidade de organizar as informações dos trabalhos que ele apresenta. E mais,
se ele demonstra criatividade e originalidade nas respostas e se as coisas que ele apresenta são uma elaboração pessoal. Eu estou falando de plágio aqui, é muito comum na educação à distância. E o tutor tem que ficar atento a isso. Será que esse aluno ele não está simplesmente copiando e colando alguma coisa? Então aí, obviamente, que o processo avaliativo não vai funcionar. E é claro que existe a possibilidade desse plágio acontecer. Mas isso também existe na educação presencial. Fraude em avaliação acontece o tempo todo. A gente vê aí questões no Enem, em outros vestibulares e nas salas de aula. Então, a fraude não é uma exclusividade da EAD, ela existe em todos os ambientes escolares. E a gente tem que tentar usar da nossa inteligência para identificar essas questões. Então, essa questão da elaboração pessoal é muito importante. Você precisa ter isso em mente e saber se isso está acontecendo ou não. Todos esses aspectos são muito importantes e precisam ser verificados, ok? Por fim, eu quero deixar para vocês uma dica de leitura que está bem no topo da página 23 da nossa apostila. Lá você vai encontrar um link que dá acesso a um texto da professora Maria Lúcia Cavalli Neder. E esse texto é sobre a avaliação na educação à distância, ok? Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui e depois, lógico, eu volto no último vídeo para falar sobre o apoio necessário aos tutores na educação à distância. Um abraço para você e até lá.